Boa noite. Renato Leão falando no canal Vasco 68, pela milionésima vez, pedindo para vocês curtirem, se inscreverem, acionarem as notificações. Se quiser contribuir com o Pix, é o CPF que está aí na primeira comentário do canal. Gente, sem comentar nada de política, nada de dinheiro, isso é problema lá de dentro, não quero saber se tem dinheiro, se tem gente para comprar, se aumentar ou diminuir o estádio, foda-se. A gente quer saber sobre o time, né? Como ainda não contatou ninguém, nem pela janela interna que está aberta, não sei se vai contratar, então vamos ao que nos interessa. Como todos já sabem, repetido 1000 vezes, o Vasco estreia no campeonato no domingo, dia 30 de março, e se o próximo domingo o outro contra o Santos, seja na hora de 18h30. Pelo menos com a presença confirmada do Felipe Coutinho, não sei se o Neymar vai jogar pelo Santos. E queria falar um pouquinho sobre a Sul-Americana. Foi sorteio ontem à noite. O Vasco caiu no grupo em que tem o Lanús da Argentina, o Melgar do Peru e o Puerto Cabello da Venezuela. O Lanús é o time mais conhecido da Argentina. Atualmente a Argentina disputa o campeonato com duas chaves A e B, 15 cada um, 80 times, e na chave B, onde está o River Plate, o Lanús ocupa a 6ª posição. Se eu não estiver enganado, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, mas não importa. É um time que tem mais experiência do que os outros dois que eu vou falar agora, né? O time do Melgar é um time da cidade de Arequipa, do Peru, segunda cidade mais populosa do Peru. É no norte, Arequipa é no sul, e 2.200 metros de altitude, não é nada demais, né? Nós aqui, por exemplo, temos o Pico da Neblina, né, mais alto do Brasil, com quase 3.000 metros. Campos do Jordão tem 1.700 metros. 2.200 não tem muita diferença, não. Pode ter um negocinho ou outro, enjoozinho, dorzinha de cabeça, mas não é nada demais. E pegamos também. E o primeiro jogo, tá, contra o Melgar, vai ser no dia 2 de abril, às 19h30, hora de Brasília. Vai ser lá o jogo. E vamos jogar esse Puerto Cabello. Ele é um time da Venezuela, que atualmente o Melgar está na primeira colocação, da segunda Enéas Lima, no Campeonato Peruano, e o Puerto Cabello, ele está na 6ª posição no Campeonato venezuelano. Essa cidade já fica ao norte da Venezuela, né? Parece que é uma cidade bonita, né? Uma cidade grande e tal, no mar, mas o que importa, esses dois times não têm muita tradição aqui, nem competições sul-americanas. O Melgar tem muito mais derrotas do que vitórias. Puerto Cabello, nem sei se já jogou alguma competição desse tipo, né? Que não é nem aqueles times mais conhecidos da Venezuela, como o Deportivo Táchira e outros, né? Então, gente, é a primeira competição que a gente disputa, é onde o Vasco está focando. Eu acho que o Vasco tem que focar em toda a competição que disputar, tem que focar na Copa do Brasil, que está na 3ª fase, tem que focar no Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Porque é o campeonato que tem acesso e descenso. E também esse campeonato da Copa Sul-Americana. Não tem essa de vamos privilegiar uma competição ou outra, porque se você não privilegiar uma só em detrimento de outras, você não vai ganhar nenhuma. Essa história que não tem time, não tem elenco, que se vira. Tem jogadores suficientes, tem reservas e tem jogadores do Sub-20, né? Que o Vasco está acostumado a dispensá-los, né? Falar em Sub-20, amanhã o Vasco joga em São Januário pelo Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, 15 para as 4 da tarde, tá? E hoje o Sub-17 empatou em Cuiabá, com o Cuiabá por 1-1 na Copa do Brasil. Então, gente, não há expectativa de jogadores, há muita conversa, aí disseram que o Vasco estava interessado em 3 jogadores do Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa agora, que foi campeão da Taça Rio, conseguiu a vaga nas 2 vitórias que ele obteve em cima do Madureira, e vai jogar a Copa do Brasil do ano que vem. E 3 jogadores do Sampaio Corrêa, Max, Fernando e um mais o outro, né? E o próprio presidente do Sampaio Corrêa disse que não foi procurado, de repente foi só especulação, o Vasco já coloca como contratação. E falar em Max, ele e o Cano e o nosso Verrete foram os 3 artilheiros do Campeonato Carioca, 6 gols. Verrete mais uma vez na competição, foi artilheiro da Copa do Brasil do ano passado e agora do Campeonato Carioca. Caíram críticas injustas sobre ele, né?
como se ele fosse culpado do Vasco não ter passado para a final, quando na verdade o Vasco não tem substituto, o Vasco não tem reserva para ele, o Vasco não tem nenhuma outra opção para que seja dada. Também achava que, como o time estava mal e o Verratti não estava nem sendo acionado, eu acho que ele deveria ter saído, mas não saiu. Isso é escolha do treinador. Agora, colocar a responsabilidade em cima do Verratti, o cara que nos salvou já várias vezes, os mais importantes do time, ele, o Léo Jardim, pelo amor de Deus, né? Inclusive hoje, ele deu uma entrevista coletiva às 15 horas, né? É óbvio que ele disse que o sonho dele é ter um título. Como a torcida cobra, ele também se cobra muito, cobra do time, né? Mas que é difícil. Há outras equipes disputando, mas a gente quer pelo menos que dispute de igual para igual. É o único, não pode se dizer entreveiro, foi ele ter se dirigido ao jornalista, né? Do Tébora, porra do nome desse lá, do GE, né? Do Grupo Globo, né? Grupo Globo/Flamengo, que disse que ele estava pedindo mais de 1 milhão e tal, então ele quis desmentir o cara, né, ao vivo lá na entrevista. Gente, na verdade, o que acontece é que como o Vasco não tem a simpatia de grande parte da imprensa, não vou dizer toda, nesse ponto o Vasco tinha que se abrir mais, o Vasco tinha que fazer entrevista todos os dias, chamar as pessoas, chamar vários canais. Afinal de contas, hoje nós não temos só o sistema Globo de rádio e televisão. Nós temos, além dos outros canais fechados, né, Bandeirantes, SBT, Record, a gente tem hoje streaming, a gente tem internet, a gente tem YouTube. Então, assim, tem muita rede social para que o Vasco divulgue a sua marca, fale do clube, fale de contratações, fale do que está acontecendo, fale sobre os treinos, e não ficar só restrito ao que a Vasco TV mostra, entendeu? Mostra aquecimento, mostra o jogador correndo, sorrindo. Isso interessa pouco. Tudo bem que as crianças querem ver os seus ídolos, mas é muito pouco para que a gente possa propagar a nossa marca. Então o Vasco tem que se abrir cada vez mais para a imprensa. Não estou dizendo, repito, não é para a Rede Globo, que faz 100 anos, não é a Rede Globo não, tá? É as organizações, o jornal é de 1925, a televisão é de 1965. A televisão tem 60 anos. Então, gente, a gente não pode ficar órfão de informações. O torcedor quer saber do Vasco. Se outras mídias nos tratam mal, que o Vasco se abra para as nossas mídias e para as mídias que verdadeiramente falam a verdade e querem o bem do Vasco. Gente, Sul-Americana já está batendo a porta. Hoje é dia 18 de março, já ia falar de fevereiro, hein? 18 de março, né? Estamos a 12 dias da estreia do Brasileiro e estamos a 17 dias da estreia 17 não, é dia 2, né? Dia 4. Nós estamos 15 dias, se eu não estiver enganado, 14 dias, 2 semanas, é uma quarta-feira, 15 dias, hoje é terça, da estreia da Sul-Americana. E vamos ver com que time que nós vamos atuar, nem em ambos, mas nos 3 torneios que ainda tem pela frente. Uma boa noite, que Deus, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Espírito de Deus, todo santo, todos os anjos, abençoe-nos as nossas famílias, tá? Contribuam com o canal, que vocês estarão ajudando muito.